sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque depois de memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia que eu era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também, e eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei, irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também. Nesse momento, então, feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos através desta internet, da conexão aqui, mas a conexão real que queremos ter é com o Senhor. Unja os meus lábios, abençoe a cada um que está ouvindo, que o Teu Santo Espírito abençoe os olhos e os ouvidos de cada um, que possam compreender a palavra e colocar em prática. Hoje é um dia muito especial para nós. Muitas pessoas estão aqui assistindo e querendo receber, Senhor Deus, a palavra que vem do Senhor.
Nós cremos que o Senhor falará ao nosso coração nesse momento. Então é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Muito bem, gente. Eu vou começar aqui já dizendo qual é a frase que você vai colocar aí no chat do YouTube. Se você está assistindo no Facebook, corre aí para o YouTube e coloque a seguinte frase no chat, tá bom? Para você concorrer ao livro. Você vai colocar o seguinte: Jesus, eu quero viver a verdade. Entenderam? Você vai colocar assim: Jesus, eu quero viver a verdade. Amigos, hoje eu queria falar com vocês um assunto assim bem pertinente ao momento que nós estamos passando. Durante toda essa semana, tentei de alguma forma enaltecer a graça de Cristo. Enaltecer que Jesus ele pode perdoar todos os teus pecados se você assim o quiser. Eu tentei fazer você entender de que não existe pecado que possa te separar, ou seja, que Deus não possa te alcançar. Não existe pecado que você cometa que vá fazer com que Deus te ame menos. Deus te ama. Nós falamos de várias pessoas que foram restaurados. Ontem falei de Judas. Judas, infelizmente, ele teve um final triste. Hoje o nosso personagem aqui que foi restaurado, né, que teve um encontro com Jesus, é Nicodemos. Eu vou ler com você alguns textos aqui do livro de João para a gente poder entender um pouquinho melhor essa história. Está lá em João capítulo 3, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma história assim muito conhecida, que traz para nós diversas lições. O texto continua, vai até ali aproximadamente o verso 21, né, todo o contexto, mas eu queria, por questão de tempo, só ler esse texto. Mas convido você depois, com calma, ler cada verso do capítulo 3 de João, que é um dos capítulos mais importantes, porque tem o verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resumo, esse é o Evangelho de Deus. Mas falando de Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos, eu posso dizer que ele era um mestre de teologia. Se você tem uma dúvida, se você tinha uma dúvida sobre a Bíblia, sobre a Torá, pode perguntar para Nicodemos. Nicodemos sabia tudo. Nicodemos, quem sabe, foi professor de fariseus. Fariseus, para que você conheça melhor, ele era um tipo de um grupo religioso dentro do judaísmo que tentava levar ao pé da letra todos os ensinamentos. Se você quer falar de justiça própria, você pode falar com o sinônimo de fariseus. Os fariseus, Jesus mesmo disse que eles faziam tudo certinho, mas faziam pela motivação errada, né? E Nicodemos aqui aparece na história como sendo o principal dos fariseus. Então, gente, Nicodemos, ele era uma pessoa totalmente respeitável pela sua vida, pela sua conduta, pela sua teologia, pela sua religião. Mas interessante aqui diz que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. É um detalhe muito importante. E por que Nicodemos procurou Jesus à noite? Qual era a intenção dele procurar ele à noite? Será porque durante o dia Jesus estava muito ocupado atendendo as multidões? Claro que não. Nicodemos procura Jesus à noite porque ele não queria ser visto com Jesus. Nicodemos não queria que as pessoas olhassem e vissem: nossa, ele é Nicodemos, o grande mestre da teologia, o grande fariseu, se encontrando com este Galileu. Porque este Galileu, ele era conhecido, Jesus conhecido como o bastardo, né? Nascido de uma relação ilícita. Os próprios fariseus acusavam Jesus disso.
Jesus, os seguidores de Jesus, eles eram menosprezados. Como pode alguém seguir esse lunático chamado Jesus de Nazaré? Aliás, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso disse Natanael. Nazaré era um vilarejo onde só tinha pessoas de baixas índoles, né? Mas enfim, Nicodemos, ele procura Jesus. E aqui mostra uma sinceridade. E também mostra que o Espírito Santo estava tocando no coração de Nicodemos. Porque você veio até essa live, não foi porque apenas alguém mandou um link. É claro, precisamos de pessoas para pregar o Evangelho, mas Deus tem seus meios. Deus tocou no coração de alguma pessoa que mandou o link para você e você olhou a mensagem e sentiu tocado, interessado e clicou e está aqui. Então creia que você não está por acaso aqui. Deus tem uma mensagem, o Espírito quer falar com você. Mas você tem que entender algumas coisas. Nicodemos procura Jesus à noite porque não quer compromisso. E talvez você está aqui pensando a mesma coisa. Eu estou sozinho, ninguém está me vendo, eu estou conectado na live, mas ninguém sabe que eu estou aqui. Talvez eu esteja falando para alguém que está se escondendo, que tem vergonha de colocar um comentário no chat, que talvez está aqui vendo o que vai acontecer. Né? O que será que vai acontecer? Deixa eu ficar aqui observando. É a mesma coisa Nicodemos. Nicodemos entra na live no momento à noite, sem ninguém saber, e vai procurar Jesus. Veja, é algo bom. Nicodemos procurar Jesus, isso mostra que o Espírito estava falando com ele e ele estava ouvindo o Espírito. E você ouviu o Espírito e está aqui. Muito bem. Você tomou a melhor decisão. Mas agora acontecem coisas com Nicodemos que vai acontecer com você também. Porque nós tentamos encontrar Jesus a vida toda. Nós procuramos Jesus em todo lugar. E você está aqui procurando Jesus, né? Só que tem um problema. O problema é que você está procurando Jesus. E você precisa entender que não é você que procura Jesus, mas é Jesus que te encontra. Tem diferença, pastor? Tem diferença. Porque quando eu procuro Jesus, eu quero encontrar o Jesus que eu quero, o Jesus que me agrada, o Jesus que convém com as minhas ideias. Mas agora quando Jesus nos encontra, acontece algo interessante. Eu vou colocar 3 pontos aqui. A primeira coisa importante que você precisa entender é que quando Jesus te encontra, e Ele pode te encontrar nesse momento, Ele vai te questionar. Ele vai te questionar. Porque Nicodemos chega para Jesus, né, na calada da noite e diz assim: Rabi, mestre, né, com certeza você é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer essas maravilhas que você faz, né? E é interessante que o texto diz assim: respondeu-lhe Jesus. Mas a pergunta é: mas respondeu o quê? Se Nicodemos não perguntou nada para Jesus? Veja, Jesus ele leu o coração e a intenção e percebeu que Nicodemos estava com um papinho furado. Nicodemos estava dando volta no assunto. Nicodemos queria falar de teologia ou falar daquilo que ele sabia. E Jesus então falou naquilo que ele necessitava. E Jesus então questiona. Ele questiona Nicodemos. E nesse momento eu quero começar a questionar você. Questionar você que não tem nenhuma religião. Questionar você que está aí assistindo, que tem uma religião. Questionar você que é adventista que está assistindo. Isso é muito importante. Questionar as coisas faz parte do processo de crescimento. É claro que a gente não pode viver a vida inteira questionando, porque tem muitas pessoas que se escondem atrás dos questionamentos para não ser obediente. Mas existe um questionamento sadio. E foi o que Jesus fez. Jesus questionou, sabe o quê? A teologia de Nicodemos. Porque Nicodemos ele conhecia as Escrituras e ele conhecia a palavra escrita, mas não queria conhecer a palavra encarnada. Não queria aceitar a palavra encarnada que era o próprio Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que não gosta de religião. Acha que isso é bobeira. Né? Estamos vivendo no mundo aí hoje do relativismo, do ceticismo. Tudo é relativo. Não, você pode ter a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Não, você pensa assim, mas eu penso assim. Será que a Bíblia não apresenta uma verdade absoluta? E eu quero dizer para você que sim, a Bíblia apresenta uma verdade absoluta e apresenta uma teologia verdadeira. E eu queria que você agora começasse a questionar as suas crenças sobre Deus. Você já parou para pensar como esse mundo foi criado? De onde nós viemos? Quem somos?
O que acontece quando as pessoas morrem? Elas vão para o céu? Vão para o inferno? Vão reencarnar em outras pessoas? Já se questionou sobre isso? Você que acredita já numa teologia de que as pessoas vão para o céu ou vão para o inferno depois que morrem, já questionou para saber se realmente isso é verdade, é bíblico? E você que crê diferente, já se questionou? E quando eu falo se questionar, é buscar razão pela tua fé, pela tua crença. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, ao pensar que, não, eu não penso bem assim, mas o fato de você não pensar bem assim, você precisa ter razão daquilo que você pensa bem assim, não entende? Talvez eu estou falando para alguém aqui que pensa o seguinte, não, a salvação é somente pela graça, você está certo, mas não para por aí. Aceitar Jesus como seu Salvador é um pacote, e dentro desse pacote vem a fidelidade a Deus, e a fidelidade a tudo. Talvez eu estou falando para alguém aqui que acredita, né, na maior besteira que esse mundo está pregando, que o sábado foi abolido, que esse tipo de obediência não precisa. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que acredita que a gente pode comer de tudo, né, está livre porque Jesus abençoou todos os alimentos. E sabe, a gente se apega em coisas que agradam ao nosso viver. Eu quero te convidar a questionar esse tipo de coisa. E quero convidar você que guarda o sábado, você que não come qualquer tipo de alimento, e questionar por que faz isso. Qual é a razão da tua fé? Você já pensou que a Bíblia apresenta um juízo? E muitos dizem assim, não, teremos um juízo final. Mas como é isso? Se é um juízo final, então quer dizer que tem outros juízos acontecendo. Quais são esses juízos? Já parou para pensar? Você sabe explicar da razão da tua fé? E Jesus ali questiona a teologia, a religião de Nicodemos. Você já parou para pensar sobre a questão de dízimo e oferta? Será que isso é invenção da igreja? Eu sei que existem muitas igrejas aí dando motivo para descrença, né? Manipulando pessoas, mas você precisa questionar e buscar a verdade. Você precisa viver a verdade, sair da mentira. E eu tenho certeza que você não quer viver uma mentira, não quer viver uma vida de mentira. Você quer buscar a verdade. Então chega de ficar se enganando, de viver naquilo que é cômodo. Porque quando Jesus te encontra, ele vai questionar a tua teologia. Ele vai questionar a tua religião. E você precisa da razão da tua fé. Porque não existem duas verdades. Não são todos os caminhos que levam para o céu. Aí você está pensando assim, olha como a gente se esconde, né? Não, pastor, mas placa de igreja não salva ninguém. Verdade, quem salva é Jesus. Mas entenda que placa direciona caminhos. Se você estiver numa pista em alta velocidade e tiver um buraco lá e não tiver uma placa de aviso pare, você com certeza vai cair neste buraco. Então eu pergunto, que tipo de placa você está seguindo? Que tipo de religião você tem vivido? Jesus ele questiona também a nossa tradição. A nossa cultura, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que é visto na sociedade, na cultura. Jesus ele chega e ele rompe vários preconceitos ou costumes. Jesus você vai ver ele entrando em atrito com os escribas, com os fariseus com relação ao sábado. É o tema mais recorrente nos evangelhos. Mas Jesus não vem para abolir o sábado, mas vem para questionar o modo como as pessoas guardavam o sábado. Os judeus tentando proteger a lei fizeram um cerco, né? E colocaram quesitos para ser fiel, para guardar o sábado, coisa que não tem nada a ver. Um absurdo que Jesus falou assim, gente, é lícito curar no sábado. Jesus questionou a questão do templo, que as pessoas estavam usando aquele momento para comércio. Jesus é um grande questionador. E eu quero agora questionar você. Que tipo de religião, que tipo de teologia, qual é a sua visão sobre Deus? Será que é a visão que a Bíblia apresenta? Outra coisa que Jesus questiona é o nosso modo de viver. Será que a tua vida, do jeito que você está vivendo, dedicando mais tempo às coisas terrestres, será que isso terá valor eterno? O seu modo de se alimentar das coisas do mundo, né? Dos prazeres, entretenimento, será que isso vale a pena? Esse modo como você tem tratado a tua esposa, cuidado dos teus filhos,
no teu trabalho, como você tem sido como você tem tratado, né, o teu patrão que te concedeu o trabalho. Jesus está questionando nesse momento todo o seu modo de viver. E você precisa pensar sobre o assunto. Nicodemos se sentia o cara da teologia, mas ficou parecendo um garoto bobo, né? Porque ele falou assim, mas como pode alguém nascer de novo? Vai voltar ao ventre da mãe? Veja, tem coisas na Bíblia que elas não são lógicas. Né? Não são lógicas. Grandes filósofos, com certeza, ao ler esse relato, podem falar, nossa, que loucura. Mas Jesus, ele usa as loucuras desse mundo para revelar as glórias eternas. Você precisa entender também que quando Cristo ele te encontra, ele vai apelar ao teu coração. E ele vai te convidar a viver uma verdade. E não apenas uma qualquer verdade, mas a verdade. Olha só o que ele diz no verso 19 do mesmo capítulo. Ele diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vocês perceberam que Jesus ele apela para que você viva na luz, viva a verdade? Será que a tua vida tem sido uma mentira? Será que todos esses anos que você tem vivido numa religião, numa tradição, numa cultura, é uma vida de mentira? É difícil aceitar, eu sei disso. É difícil reconhecer que estamos errados. É difícil quando nós nos deparamos com a verdade e a verdade choca. Às vezes a verdade machuca, mas a verdade salva. E Jesus está chamando você para um compromisso. Muitas pessoas amam mais a própria vida do que a Cristo. Interessante que Nicodemos, ao buscar Jesus à noite, ele estava de alguma forma negando o Cristo. E Jesus disse que aquele que negar o Filho aqui na terra, o Filho vai negá-lo perante o Pai. Olha só. Muitas vezes nós temos medo de tomar certas decisões, de mudar de vida, porque ficamos pensando o que as pessoas vão achar. Jesus está apelando você agora a viver uma vida de verdade. Que você reavalie a sua religião, a sua teologia, os seus costumes, os seus princípios e siga a luz. Saia das trevas. Saia dessa vida de conforto. E agora você precisa entender o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, que aquele que se encontra com Jesus, aquele que se questiona, aquele que aceita o apelo de Jesus, ele já não é mais a mesma pessoa. Nicodemos aparece novamente no capítulo 7 de João, no momento em que os guardas que foram para prender Jesus voltam assim maravilhados com a mensagem de Jesus, e os fariseus escribam, falam, mas cadê Jesus? E os guardas dizem o seguinte, não prendemos porque não tem como, ele falou maravilhosamente, nunca ninguém falou como este homem. E Nicodemos não se revela ali seguidor de Jesus, mas diz assim, mas gente, vamos fazer um julgamento honesto, nós temos que ouvi-lo. E as pessoas olham para Nicodemos e falam, peraí, você é um deles agora? E Nicodemos fica quietinho, ele não diz que sim, nem que não. Talvez eu estou falando para alguém aqui que diz que sim para algumas coisas, mas diz que não. Na frente dos irmãos, das pessoas, dos crentes, ele é de Jesus, mas na hora do trabalho, com os amigos, para não passar vergonha, ele diz que não para Jesus. Quem é você? Mas quando Cristo morre, e Nicodemos, quando olha a cena de Jesus sendo crucificado, ele então percebe que a vida dele era uma vida de mentira. Ontem foi o Dia Mundial da Mentira. Hoje deve ser o Dia Mundial da Verdade. E você precisa aceitar essa verdade. Nicodemos, após a morte de Jesus, ele então sai das trevas e vai para a luz. Ele procura a José de Arimateia e juntos vão lá e pedem o corpo de Cristo. E você tem que entender que todo aquele que era crucificado, maldito, morto no madeiro, não deveria ter um enterro digno. Mas Nicodemos e José de Arimateia dão a Jesus o enterro digno. A tradição cristã diz que com a riqueza de Nicodemos e a influência, ele protegeu e sustentou vários cristãos por muitos anos.
Nicodemos saiu das trevas e foi para a luz. Nicodemos colocou em risco todo aquilo que ele acreditava por uma verdade. E você precisa fazer isso. Eu queria terminar aqui contando algo para vocês. Eu, por volta dos meus 12, 13 para 14 anos, por aí, eu era de uma religião. Minha família sempre foi de uma religião. E eu gostava de ir à igreja aos domingos, recitar o versinho, aquela coisa toda. Isso para mim era muito legal, né? E eu dizia que eu era crente. Meu pai, ele já tinha parado de ir na igreja, minha mãe também, mas eu ia, né? Gostava. Até que um dia eu conheci um japonesinho, que não era japonês, né? E aí começamos uma amizade. E ele tinha uns costumes estranhos, né? Ele não brincava, né? Não saía jogar bola aos sábados. Ele não comia certas coisas. Eu achava estranho aquilo. Eu falava, mas é coisa de doido. Até que um dia ele começou a me falar de textos da Bíblia. E ele mostrava os textos e eu corria para a minha Bíblia. Eu ia lá na minha Bíblia e lia. Eu falei, nossa, tá na Bíblia? Tá na Bíblia. E eu então, todo empolgado, eu lembro que fui até meu pai. Falei, pai, olha só o que está aqui na Bíblia. E meu pai olhou para mim e falou assim, moleque, larga de ser bobo, isso aí tudo foi abolido. Isso aí, Jesus na cruz do Calvário cumpriu tudo. Eu falei, se meu pai falou, então tá falado. Eu ia lá então falar para esse meu amigo. Falou, meu pai disse, rapaz, isso aí foi tudo abolido na cruz, isso aí não precisa mais, nada disso. Aí ele falou, mas será, Adriano? Olha esses textos. E eu olhava na Bíblia, Jesus dizendo tal. Eu falei, mas espera aí, não é bem assim. Não, mas a Bíblia realmente, Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo isso. Meu pai está equivocado. E eu lembro que eu voltei para o meu pai e falei, pai, mas olha, eu lembro que o senhor falou sobre isso. Olha, a Bíblia está dizendo isso. E ele olhou para mim e falou assim, moleque, a letra mata, você vai ficar doido. E outra, com quem você está conversando sobre esse assunto? Você está falando com aquele molequinho lá? Você para de falar com ele com essas coisas, porque olha, Jesus não quer sacrifício, né? Jesus, ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício, e a letra mata, você vai ficar doido, para com isso aí. A Bíblia só deve ser entendida na igreja, quando o Espírito revela a palavra. Eu falei, se meu pai falou, tá falado. Eu lembro que eu voltei para o meu amigo e disse, isso aí tá, meu pai falou que a gente não tem que ficar lendo a Bíblia porque o Espírito só revela no momento da pregação, onde abre a palavra, e a letra mata, né? E Jesus não quer sacrifício. Ele falou, Adriano, mas você conhece esses outros textos? E ele começou a mostrar na Bíblia que não era bem desse jeito. Eu falei, mas como assim? A Bíblia está dizendo uma coisa e meu pai diz outra? Não, mas quem está certo? Peraí, a Bíblia, mas o que está acontecendo? E eu lembro de ter voltado para falar com meu pai. E meu pai, quando viu, né, eu vindo com uma Bíblia para falar sobre o assunto disso, ele falou, moleque, eu lembro até hoje, né, na ignorância dele, na simplicidade dele, querendo o melhor para mim, ele disse assim, moleque, se você vir com essa Bíblia para falar essas besteiras aí, você vai voltar com ela na cabeça. E eu fiquei chocado com aquilo. E aí comecei então a estudar a Bíblia escondido do meu pai, porque sabia que meu pai não concordava com essas ideias, porque ele também foi ensinado de outra maneira. Mas eu comecei a me questionar, falei, peraí, quem tem razão, o meu pai ou a Bíblia? E comecei a estudar. E comecei a ver que meu pai, infelizmente, não tinha todo o conhecimento e que minha cultura, minha tradição, meus costumes estavam totalmente equivocados, porque a Bíblia me apresentava uma coisa. E eu lembro, gente, que naquele dia de estudo, eu chorando, né, pensando, falei, meu Deus, como assim? Eu sou um moleque, sou um adolescente. Como que eu vou contra o meu pai? Como que eu vou viver agora? A Bíblia está me pedindo isso, está me pedindo aquilo, e meu pai pede aquilo, pede outro. O que eu faço? Quem que eu devo obedecer? E eu lembro que eu estava, naquele momento, estudando o livro de Mateus, os Evangelhos, e me deparei com um texto muito, muito forte, que fez sentido para mim. Em Mateus capítulo 10, no verso 34, Jesus diz o seguinte, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Que negócio é esse? E eu precisei então tomar uma decisão de que o Senhor da minha vida não seria mais meu pai.
com todo o respeito, com todo o carinho e admiração que tenho por ele. Mas não seria ele agora que ditaria a minha vida espiritual, mas seria a palavra de Deus. Gente, foi aí então que tomei uma decisão. E eu lembro que eu fui batizado. E no dia do meu batismo, eu lembro como se fosse hoje, acordei cedo, era um sábado, meu pai tinha saído para trabalhar. E aí então eu acordei, coloquei a roupa que eu tinha e fui para a igreja, fui para ser batizado. Eu tinha assistido uma série de conferências sobre o livro do Apocalipse e eu amei, aprendi tantas coisas. Eu lembro que eu cheguei naquele sábado de manhã na casa desse amigo meu, que também não era batizado, ele era da família, ele era adventista, mas ele não era batizado ainda e ia se batizar junto comigo, meu melhor amigo. Ia se batizar comigo naquele dia. E quando eu cheguei na casa dele, eu vi uma cena linda. A mãe dele arrumando o terno e a gravata dele. E aí eu olhei pra mim, uma calça larga, uma camisa de mano. Eu falei, não tá batendo. Realmente essa roupa aqui não diz mais o que tá dentro do meu coração. E eu lembro que eu falei assim, Marquinhos, espera um pouquinho. E fui pra casa, sabia que meu pai tinha saído pra trabalhar. E aí então, fui lá no guarda-roupa dele escondido, peguei a camisa social dele, a calça, coloquei, me achei meio estranho, mas falei assim, mas se essa é a roupa digna de um cristão, se isso de alguma forma exterioriza o que está no meu coração, a minha mudança, eu vou usar. E eu fui batizado, voltei para casa, feliz da vida. Guardei a roupa para o meu pai não ver e não desconfiar, né? Porque vai que ele desconfiava e vai mexer na roupa dele, né? E eu lembro que no almoço, meu pai chegou e aí minha mãe não queria esconder nada dele. Minha mãe tinha assinado a minha ficha de batismo porque eu era de menor, mas minha mãe não escondia nada do meu pai. E falou assim, Fernando, o Adriano se batizou. Ah, ele se batizou? E eu lembro como se fosse hoje. Ele gritou, Adriano! Aí eu fui lá, isso era um sábado, tinha acabado de ser batizado. Ele pegou a carteira assim, abriu, me deu 2 notas de R$2, colocou na minha mão e falou assim, moleque, vai buscar cigarro. E aí eu olhava pro dinheiro, eu olhava para ele e pensei, mas é sábado, é dia do Senhor, não é dia de comprar, não é dia de fazer esse tipo de coisa. Mas querido, naquele momento eu tive medo. Um moleque, um adolescente, submisso ao pai, morando na casa do pai, tinha que seguir as regras do pai. Vocês acham que eu fui comprar um cigarro? Sim, eu fui. Porque senão eu ia apanhar muito. E eu lembro que eu fui caminhando até aquele bar. Era o bar da Seringueira, no Chimoso. Comprei o cigarro no sábado. Voltei triste para casa. Me senti o pior dos pecadores. E eu acredito que ali começou a minha verdadeira conversão. Porque ali eu falei, Senhor, me perdoe por ter negado o Senhor. E a partir de hoje, não importa se ficaria de castigo, se meu pai de repente perder a cabeça e me bater por estar seguindo a tua palavra, eu vou ser fiel ao Senhor. E assim eu fiz. E a história não termina por aqui. Amanhã eu continuo dizendo como eu me tornei pastor. Mas eu queria dizer para vocês assim que meu pai tem me surpreendido a cada dia. Eu não condeno meu pai pelas coisas que fez, mas me ajudou a me tornar o homem que sou hoje. E sei que Deus tem trabalhado no coraçãozinho dele. E tem, porque eu tenho percebido. E eu louvo a Deus pelas mudanças que Ele tem feito na vida dele. Naquele momento, era uma família desestruturada, uma família sem orientação. E Deus estava usando um jovenzinho, um adolescente, para guiar essa família a uma verdade maior. Quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que tem medo da represália da família, dos parentes, dos amigos, que tem buscado Jesus só à noite escondido. Mas querido, Jesus está chamando você para você sair das trevas e se revelar. Porque você pode passar pelo vale da sombra da morte. Lembre-se, Ele nunca vai desamparar você. Enquanto você ouve essa música, assiste, peça a Deus, Senhor, me dê coragem de sair das trevas e viver uma verdade, de questionar a minha vida e buscar a verdade absoluta da Tua palavra.
e me dê força para ir contra tudo e todos no nome do Senhor. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça, cante. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, a tua graça é tão maravilhosa que ela chega a ser irresistível. Porque sabendo de tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor fez por nós temos feito tão pouco. Pai, nos dá a coragem de enfrentar as pressões desta vida. Senhor, nos dá força para nos revelar como cristãos verdadeiros. Pessoas que vivem a verdade. Dá-nos força, meu Deus, para ser verdadeiros conosco mesmo e com Tua palavra. Chega, meu Deus, de ficar fingindo, esquivando, tentando achar jeitinho. Senhor, nos ajude a viver toda a Tua verdade. Abençoe aquele que está assistindo, que está nos ouvindo, que está sendo tocado pelo Teu Santo Espírito para uma mudança de vida. Que ao terminar essa live, que ao terminar esse vídeo, essa pessoa entenda que precisa ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Guie-nos, Pai, a toda a verdade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.